sou Dalvan Cardoso, mais conhecido como professor Dalvan. Sou nascido aqui no município de Faina, na região da Baixa da Serra. Eu fiquei lá até os 28 anos de idade, depois eu fui para Goiás, né, fiz o concurso do Estado para professor do Estado e voltei para o Faina. Trabalhei 1 ano e meio em Araguapaz e voltei para o Faina. Hoje eu estou, mas nascido e criado aqui dentro do município de Faina. Professor Dalvan, como que a gente pode analisar o município de Faina hoje? Qual é a realidade de Faina nos dias atuais? A realidade de Faina hoje, Douglas, é que ele é um município carente e precisa, na verdade, de um projeto estruturado, organizado, ético, decente e transparente, né? Nós temos problemas complicados. Se você for olhar o tempo de emancipação de Faina com as cidades irmãs que foram emancipadas na mesma época, você vai descobrir que nós temos um disparate muito grande em termos de infraestrutura, a qualidade da assistência, de política que dê continuismo, certo? É um problema de infraestrutura na zona rural, ponte, é um problema sério. Então, Faina, na verdade, eu digo que o Faina está atrás, né, de muitos municípios que foram criados na mesma época, que foram emancipados na mesma época. Um exemplo, eu cito Morragudo. Né, o município de Morragudo foi criado na mesma época que o Faina foi criado. Você vai lá, hoje está tudo muito bem organizado, né? A cidade está toda asfaltada, a assistência é anual pelo pessoal da zona rural. Todo ano o prefeito patrola as estradas, né? E o que acontece aqui em Faina hoje? Hoje nós não temos carência, não é de máquina. Houve um período aí, uma década atrás, que nós tínhamos carência de máquina, Faina não tinha máquina. Hoje nós temos máquina. Essa política de ajuda externa, ela melhorou bastante de 2013 para cá, né? Se você for no departamento hoje, você vai encontrar lá, tem patrola nova, né? Na gestão passada, nesse aspecto, nessa gestão, existe o apoio dos deputados federais, apoio dos ministros que têm mandado coisas para o Faina. Então nós temos patrol, nós temos caminhão, né? Nós temos equipamento que dava para garantir pelo menos a questão básica. O que a gente não tem em Faina, na verdade, é uma gestão pública organizada, focada e preocupada com aquilo que é essencial, né? Que é o de atender o cidadão que paga os impostos. E o resultado, nós temos essas ruas esburacadas, essa falta de atenção do poder público com o cidadão, e o senhor fez a comparação de Morragudo com Faina. O senhor acredita que as administrações que vieram ao longo desses anos não cuidaram? Talvez investiu aqui, investiu ali, mas não houve aquela política de continuidade necessária. Faina ficou um apagão de recursos aí durante muito tempo, né? Pode entrar no site da Transparência do Governo Federal, você vai encontrar um longo período lá de total apagão de recursos, né? E outro detalhe, quando você mexe na questão do asfalto, inclusive agora, né, a gente já está aí com, o atual prefeito está com um projeto em execução aí de asfalto. Só que é importante lembrar que a população do Faina sofreu, além daquela infraestrutura que já era precária, no sentido do asfalto, a população do Faina sofreu 3 anos com a ausência de tapa-buraco, de operação tapa-buraco. Não sei quantos carros foram quebrados, suspensão de carro estragado aqui, porque eu costumo separar, Douglas, a política de manutenção da política de investimento. É mais ou menos aquela casa simples sua. Você até planeja construir uma casa melhor, mas você não pode deixar a sua casa acabar e quando você está morando dentro dela, você tem que trocar o telhado que quebrou, né? Você tem que limpar a sujeira dela. Então a população do Faina sofreu aí nesses 3 anos, né? O retrato ainda está aí. Apesar de estar mexendo aí para a questão de fazer o asfalto, a gente torce... Agora que falta o ano, a gente torce para que seja concluído, né? A gente torce muito para que seja concluído, mas a população do Faina sofreu terrivelmente com a falta da política da manutenção nesses últimos 3 anos que aconteceu agora. Eu queria que o senhor falasse sobre um problema que a população fainense tem, que a gente sabe que é recorrente, que parece não, com certeza a população tem a memória curta, que é vir candidatos paraquedistas, salvadores da pátria, com propostas messiânicas, e a gente sabe o resultado depois que eles ganham. Por que o senhor acredita que sempre se repete isso? Eu particularmente, eu entendo que o indivíduo, eu acho que o primeiro passo para o indivíduo governar bem uma cidade, ele tem que ter identidade com ela, né? Veja bem, se existe o lugar do seu passeio e o lugar que você reside. Todos os cuidados da gente tendem a voltar para o lugar que a gente reside. Eu acho que isso era um quesito que a gente tinha que avaliar isso muito bem, né? E é uma questão do eleitor ter que avaliar. Às vezes a percepção que a gente tem é que a insatisfação, né, a insatisfação das pessoas com a não realização daquilo que eles esperam dos atuais gestores leva a arriscar, a correr risco. Só que o risco não é importante. A saída, na verdade, o Douglas, é construir um projeto de cidade, né? Não é um projeto de poder, um projeto personalístico, né? Eu sou o fulano de tal, eu vou fazer isso. Não é isso.
A democracia, na verdade, ela sobrevive se ela for devidamente construída a muitas mãos e, de fato, governada para todas as pessoas. Não é apenas para grupo. Eu acho que o Faina tem invertido muito essa questão. Nós temos problemas que são muito parecidos com todos os problemas do Brasil, mas nós temos problemas específicos, que eu acho que diz respeito ao tipo da política bairrista. Eu sempre faço uma crítica, nada contra os compadres, né? Esse respeito às pessoas da tradição católica, a gente respeita isso muito, mas quando a gente fala do compadrio político, é no sentido de aquele indivíduo que acha que a prefeitura é para atender grupos. Quando eu uso a máquina pública para atender grupos, eu deixo de beneficiar toda a cidade. O resultado de tudo isso, dessa política bairrista, voltada para apenas interesse de grupo, é o seguinte: olha, eu tenho o favor do gestor, mas eu tenho uma cidade tão desorganizada, não é, que aquele favor que eu recebi, às vezes, para um benefício A, X e Y, eu vou ter a perca quando eu chego no hospital e não tenho um medicamento adequado para mim. Né? Eu pago meus impostos, mas eu chego no hospital, não tenho um medicamento adequado. Quando eu vou para as estradas, eu não tenho uma estrada adequada. Então isso não compensa. Nós precisamos de um projeto que construa, né, e que gere de fato riquezas. Outro aspecto interessante, Douglas, e eu acho que a gente precisa superar isso, é a questão de políticas baseadas em rixas, baseadas em mágoas. Né? Quando a gente fala de construir um projeto feito a muitas mãos, e evitar os ranços e as mágoas. Por exemplo, o desenvolvimento social e econômico, na verdade, ele não tem cor partidária, né? O desenvolvimento social e econômico, ele não tem cor de partido, ele não é individualista. Se você tem uma mentalidade, existe uma frase, eu acho ela muito interessante, que nós devemos nos livrar da consciência da miséria, que é aquela consciência que diz: não tenta tirar de mim, enquanto você faz tudo para tirar o que é do outro. E no lugar dela, a gente tem que revestir da consciência da abundância, daquela que diz: nós devemos produzir mais, com mais qualidade e para distribuir para um número muito maior de pessoas. Né? Então, quando a gente lança esse projeto, junta com o anseio dos comerciantes, dos empresários, dos servidores públicos, de grande parte da população, dos desempregados, é preciso lembrar deles, das lideranças religiosas, de todos os credos religiosos. Na verdade, o que nós estamos querendo construir é essa mentalidade, vamos dizer o seguinte, livrando daquele complexo de vira-lata, que é uma coisa muito comum, e as pessoas às vezes se repetem isso constantemente. Né? É porque a gente entende que se houver qualidade do serviço público, todas as pessoas serão beneficiadas e não vai precisar mais dessa política de favor e dessa política de cabrista. Professor Dalvon, o senhor é vereador, é cidadão de Faina e é vereador. Se o senhor quiser falar com o prefeito de Faina agora, você pode ir na casa dele agora e falar com ele? Esse é um problema complicadíssimo, entendeu? Inclusive agora, nesse período eleitoral, talvez isso seja mais fácil. Talvez essa presença seja mais constante. Mas olha, se você voltar atrás, um ano e meio, ou talvez 2 anos atrás, isso era muito difícil, né? E agora, além dessa ausência da pessoa, tem outro detalhe interessante, Douglas, né? Que é a ausência da resposta. E aí, quando eu digo isso, não é na questão do período eleitoral. No período eleitoral, eu digo o seguinte: tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de candidato, seja ele estando na prefeitura ou não, quando chega o período eleitoral, porque parece um indivíduo quando quer conquistar uma moça quando quer conquistar um rapaz. Né? Fica pronto, está sempre à disposição. Acho que a gente precisa avaliar o conteúdo de uma forma geral, inclusive no período que antecede as eleições, o período bem antes. Faina já sofreu muito aí, já foi alvo de muita crítica do pessoal. Onde é que está o prefeito, entendeu? É uma coisa complicada. Eu acho que não é isso que a gente precisa de presença, porque só pode sentir as necessidades de um lugar quem de fato sofre nesse lugar. Eu queria que o senhor falasse do projeto Faina 2020. O que é o projeto Faina 2020? Quem faz parte? Qual que é o objetivo? O que é o projeto do Faina 2020? O projeto Faina 2020, ele nasce, eu costumo dizer que ele nasce de um processo de frustração individual. Né? São pessoas que se frustram. Pessoas que participaram do partido A, participaram do partido B, porque não há como, Douglas, as pessoas criticam, mas não há como você formatar um processo político no município do interior, sempre você vai ter alguém que já fez parte de um projeto. Só que tem uma característica comum: essas pessoas decepcionaram com os resultados que obtiveram e entendem que o momento é que a gente precisa construir alguma coisa, porque nós, diante da frustração, nós temos 2 saídas: prostrar ou reagir. Se a gente prostrar, simplesmente nós vamos entender que quando chegar no período da eleição, vai chegar os oportunistas chegam, simplesmente arrebatam e o povo não tem opção. O projeto 2020 é a tentativa de criar uma opção construída, não em torno de uma personalidade, mas em torno de uma coletividade. Tanto é que a principal pergunta que faz agora é: quem é o nome? Para nós o nome não é o mais importante, para nós o mais importante é o projeto, porque o nome que for escolhido, primeiro,
ele vai ter que agregar alguns princípios. Princípios éticos, né? Princípios, ter raiz em Faina, princípios éticos, princípios morais, né? Agora, ele vai ter a consciência de que quando ele for representar o grupo, ele não é candidato dele mesmo. Porque se ele ganhar as eleições, ele também não é prefeito dele mesmo. Ele representa a coletividade. Nada de bater no peito e se está pronto é assim acabado. Porque assim as coisas não funcionam. Então, e aí a gente preza por alguns outros valores, que é campanha de baixo custo. O que acontece? A campanha de alto custo, o que acontece é que o indivíduo sangra a prefeitura depois para salvar os compromissos políticos, para pagar campanhas. E aí qual que é a experiência minha enquanto vereador já no segundo mandato? Inclusive sou um vereador denunciante, né? Às vezes as pessoas até me criticam por causa disso, porque eu tenho uma sequência de denúncias, porque quando eu acho que algo está errado, eu uso o meu poder da caneta e faço as representações. Ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, tem como provar tudo isso. Eu sempre atuei dessa maneira, né? Só que o que acontece? O processo de fiscalização, nem sempre ele consegue tapar. A prova disso é o Brasil da forma que está. Ninguém quer um Brasil corrupto. Nós temos, por exemplo, federal, quantos deputados federais que nós temos são fiscais do povo? E olha a história de corrupção que está instalada ali. Então, às vezes as pessoas não sabem, é muito importante isso aqui, ó, que as pessoas não sabem que, infelizmente, dá ar de legalidade à ilegalidade, comprando notas. Você vai no posto de gasolina, o indivíduo vai no posto de gasolina, aquela máquina que pegou o óleo do indivíduo, né? Pegou o óleo para fazer a estrada, mas a saída está lá. Então é muito complicado, porque quem que deveria denunciar? Você não tem o documento. Você denuncia, mas tem a ausência da materialidade da prova, né? É a compra de supermercado, comprando nota. Você compra R$1.000 de mercadoria, mas você tira uma nota de 1.500. Para os órgãos de regulação, vai pagar, está tudo certinho, né? Vai conferir, na verdade, as notas, está tudo correto. Está lá a nota fiscal, está a licitação, processo licitatório. Porque somente, eu sempre digo que a questão da corrupção, ela explode por dentro. E aí o empresário que praticou a corrupção junto com o gestor, ele não denuncia, né? Ele não denuncia, embora ele saiba que está errado, mas ele sabe que vai ter implicações para ele. Então eu acho que a mudança, dentro do meu entendimento até hoje, a gente tem que aprender sempre, ninguém é dono da verdade, mas dentro do meu entendimento, eu acho que a mudança do comportamento político passa pela formatação de um projeto político sério, né? E que de verdade não gaste dinheiro com campanha, além daquilo que é necessário. E tem mais um detalhe, tem que ser rateado. O pouco que gastar tem que ser rateado entre as pessoas, para ninguém chegar lá, um mau funcionário chegar lá e bater a mão na mesa e falar, ó, eu não presto serviço, eu quero essa secretaria tal e vou ficar nela porque eu te ajudei. Isso tem que acabar, né? Passa por aí, viu, Douglas? O projeto Faina 2020, campanha a custo baixo, porque aí a gente pode defender gestão a corrupção zero. Porque a matriz da corrupção, ela começa por aí. Depois tem a questão do enriquecimento ilícito, né? Além de desviar o dinheiro para pagar campanha, você ainda desvia para si próprio. Só que bem sabendo um projeto desse que a gente está formatando. Imagina você, Douglas, representando um projeto desse, sentado naquela prefeitura e chegar 10 homens e mulheres lá dentro e falar, pera aí, meu irmão, que é essa nota de gasolina aqui, essa gasolina chegou, esse remédio, essa compra de R$100.000, chegou lá no hospital? Outro detalhe, transparência em tempo real. Porque as pessoas confundem transparência com a transparência do Tribunal de Contas. O tribunal é papel que você manda para lá. Se ele estiver tudo muito bem organizado, tanto é que lá no final da aprovação de todas as contas, ela diz que a aprovação das contas não elide em outras possibilidades de investigação de outros crimes. Quando a gente fala em transparência, é a transparência do tempo real. É o seguinte, olha, chegou 100.000 de mercadoria ou chegou 100.000 de medicamento no hospital hoje. A lista do medicamento está aqui, pode ir lá no almoxarifado do hospital, na farmácia que você vai encontrar lá.